Muito boa noite, irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados, a esta casa de amor, caridade e bondade. A casa é pequena, mas as energias dispostas neste local são enormes. O padrão vibratório aqui é altíssimo. A gente pode sentir isso no momento das preces e transcorre, ultrapassa o nosso perispírito e dá uma força tremenda ao nosso corpo físico. Gostaria de iniciar a palestra de hoje fazendo uma rápida oração. Convido a todos a fecharem os olhos e levarem o pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos mentores espirituais. Deus Pai, nosso modelo de bondade e justiça. A Jesus, nosso irmão, Criador do nosso planeta e Filho do Criador. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, médico dos humildes, irmãos do plano superior. Que possamos realizar os trabalhos desta noite com louvor, dentro do que esperam as esferas superiores. Que possamos levar aos espíritos aqui presentes o conhecimento repassado pelos mentores espirituais, sempre objetivando o bem comum, a promoção da caridade, o esclarecimento da doutrina espírita e a disseminação do amor entre os homens. E assim seja. Nas palestras que eu costumo proferir, sempre o plano superior sempre reserva temas controversos. Na semana passada eu falei sobre catástrofes e pandemias, fenômenos naturais ou obras dos espíritos. E dessa vez a gente vai falar sobre lei de causa e efeito e lei de ação e reação. Para nós humanos que temos o livre-arbítrio completo sobre o planeta Terra, a lei de causa e efeito é extremamente significativa, porque o próprio nome diz: a toda causa corresponde um efeito. A lei da ação e reação, ela diz, que a toda força disposta existe uma força contrária de igual teor e direção. Então, se a gente pegar, por exemplo, na física, uma batida entre um carro e um caminhão, nós temos as forças contrárias exatamente iguais. E aí a gente vai pensar assim, mas como é que o carro deforma muito mais que o caminhão, Acontece que o caminhão tem uma estrutura diferente do carro, muito mais avantajada. Mas as forças envolvidas nessa colisão, elas são iguais. A lei de causa e efeito, ela é moral. A lei de ação e reação, ela é física. A lei de ação e reação, ela está muito mais ligada ao revide, ou seja, a tudo que eu imprimo de força eu recebo igual. A lei de causa e efeito, ela é mais branda, porque ela, sendo moral, ela imprime um efeito de acordo com a causa, variando em diversas circunstâncias. Sobre o texto que eu vou falar agora, foi retirado de um artigo escrito em 31 de maio de 2020 por Fábio Dionísio, baseado em muitas obras espíritas. E esse texto ele traz uma lucidez muito grande. Alguns trechos aqui eu coloquei, outros são dele. Ele traz uma lucidez muito grande entre essas duas leis, que no primeiro momento a gente pensa que são sinônimos: lei de causa e efeito e lei de ação e reação. E a gente vai ver aqui que elas são bem diferentes. A lei de causa e efeito, ela é divina, segundo a qual, por tudo que fazemos, traz resultados para nós mesmos. O que fazemos de bom traz resultados bons.
o que fazemos de mal traz resultados maus. A lei de causa e efeito, ela expressa claramente a justiça de Deus e é absolutamente igual para todos. Somos totalmente responsáveis por todos os atos que praticamos por nossa vontade. E aqui entra o nosso velho livre-arbítrio. Quando cometemos um ato, ninguém vem nos dizer, ou raramente vem, dizer que aquilo está errado. Mas, se nós decidirmos fazer, nós faremos. Se alguém decidir retirar a vida de alguém, vai retirar. Se alguém decidir retirar a própria vida, pode retirar. Este é o princípio do livre-arbítrio. Aqui na Terra podemos tudo. Mas para tudo o que fizermos, existe um efeito contrário. E muitos de nós, seres humanos, somente verão este efeito depois do nosso desencarne. Quando lá no plano superior nós tivemos que prestar as contas. E não adianta a gente pensar assim, eu sou deputado, eu sou senador, eu sou presidente, eu vou escapar, né, da justiça divina, da lei divina, eu jamais escaparei. E isso a gente não fala com um aspecto recriminatório, a gente fala daquela questão, 2 pesos, X medidas. Por que a lei de causa e efeito não é 2 pesos, 2 medidas? Porque a gente vai ver aqui que ela varia uma série de fatores. A lei de causa e efeito, ela não é uma teoria. A lei de causa e efeito é o resultado de incontáveis informações trazidas pelos espíritos até nós. Não é a questão de um espírito que veio falar exclusivamente, um espírito veio falar da lei de causa e efeito. Porque seria muito fácil, né, nós ouvirmos apenas um espírito a respeito disso. Ele poderia ter uma interpretação diferente do que realmente é a lei de causa e efeito. Ela não é uma lei trazida pelos espíritos para uma pessoa em particular. Ela é trazida para milhares de médiuns, cada uma trazendo um peso diferente, um efeito diferente para as causas geradas durante a vida terrena. E os espíritos trazem notícias felizes do que eles veem e sentem do outro lado, e também notícias infelizes. Quando aquilo que eles fizeram na Terra nem sempre foi bom, ou muitas vezes foi péssimo. Então eles trazem, né, a realidade. Eu estou passando por isso. Por quê? Porque eu fiz um monte de coisas boas na minha vida. Para as causas do bem e da caridade, do amor que eu fiz, eu recebi muitos outros efeitos benéficos. E tem espíritos que trazem o contrário. Para todas as causas ruins que eu cometi, para tudo que eu fiz de errado na Terra, eu agora enfrento os efeitos daquilo que eu fiz. Quando é que nós geramos um efeito negativo a partir de uma causa na Terra, né? Quando que nós geramos? Quando nós ofendemos alguém. Aqui eu vou dar apenas alguns pequenos exemplos, tá? Quando desejamos o mal a alguém, brigamos lá com o nosso vizinho, e aí a gente queria pegar alguma coisa, né, naquele vizinho, e aí nós transmitimos para aquele vizinho e atraímos para nós uma quantidade de energias negativas tremenda, que se a gente fizesse ideia, a gente jamais desejaria alguma coisa para o nosso vizinho. Quando nós praticamos o mal a alguém, e aí aqui não interessa se o mal é intencional ou não, nós cometemos o mal. Isto é uma causa. Eu gerei aqui um fator que se chama mal. O efeito qual é? É agora, nesta vida? Muito raramente. O efeito está após o nosso desencarne. Quando nós ferimos alguém, ferir alguém pode ser através de alguma coisa violenta, fisicamente, ou ferir alguém pode ser apenas palavras dirigidas a alguém.
E é muito importante que nós, como seres humanos, sempre pensemos antes de cometer um ato. Porque depois de cometido não adianta, né? E um dos itens que tem aqui é quando a gente não perdoa. Às vezes nós precisamos perdoar a nós mesmos. Às vezes nós precisamos perdoar a terceiros. Porque nem sempre a gente faz algo de ruim para um terceiro. Às vezes a gente faz para a gente mesmo. O próximo item aqui é quando nós nos suicidamos direto ou indiretamente. Quando nós fazemos algo, hábito do fumo, álcool, drogas, prostituição, todos esses caminhos, eles normalmente vão nos gerar doenças. Essas doenças, elas atingem o nosso corpo físico porque elas estão no nosso perispírito. Quando o perispírito adoece, o corpo também adoece. Quando julgamos severa e erroneamente alguma pessoa, alguém, nós acompanhamos hoje nas redes sociais que as redes sociais elas se tornam um tribunal. A sentença é dada por quem não entende nada do assunto. E o réu, que é a pessoa que é criticada, né? Muitas vezes ela é massacrada lá na rede social. Ah, tu fez uma plástica, pronto. Ah, tu fizeste tal coisa, pronto. Ah, tu tirou a barba e ficou horrível, pronto. Aí 50 pessoas julgam o critério da barba. E às vezes esse julgamento ocorre contra crianças. E as crianças cometem atos indevidos. Todas aquelas pessoas que estão ali na rede social julgando estão gerando uma causa. E contrapartida disso, elas estão gerando um efeito. E para quem acha assim, não, só saio da rede social, está pronto. Eu dei a minha opinião e saí. Não. Qual foi o dano que a tua opinião causou? Tempos atrás eu vi uma reportagem, casualmente recebi uma mensagem de um amigo e o Instagram ele sempre leva para uma outra mensagem antes da gente sair, né? E aí nessa mensagem tinha a foto do olho de um furacão, assim, e a pessoa que criou aquele post estava dizendo assim, ciclone extratropical avançando sobre o Rio Grande do Sul, né? Danos severos, não sei o quê. E aí eu contei ali, comecei a olhar os comentários, né? Eu contei dezenas e dezenas de comentários pedindo para que Deus, Jesus, todos ajudassem o Rio Grande do Sul a enfrentar mais esta intempérie. Só que aquilo era mentira. A pessoa que criou aquilo ali só queria ter likes, né? Que é o que monetiza aquele comentário, que traz dinheiro para o bolso da pessoa. E aí a questão é que ninguém foi capaz de olhar e dizer, não, mas isso aqui não procede. Por que não procede? Porque o Lourenço pegou a foto, foi lá no Google Images, botou lá a foto e trouxe exatamente a foto da mesma ocorrência há 2 anos atrás. De 2023, início de 2023, final de 2022. Mas ninguém foi lá e disse assim, mas isso aqui já aconteceu, essa foto é a mesma de 2 anos atrás. Todas as pessoas teceram comentários pedindo ajuda ao plano superior. Quando nós somos falsos espíritas, ser falsos espíritas é quando a gente diz, não, eu sou espírita, eu perdoo, eu não guardo rancor, eu promovo a paz, mas nos bastidores não fazemos nada disso. Somos rancorosos, guardamos lá o nosso rancor, ficamos com raiva das pessoas, não perdoamos, nós estamos gerando um efeito para a nossa
próxima vida, nós estamos lá gerando um caderninho de informações, com coisas que serão perguntadas para nós por quê. Aí ele vai dizer, naquele momento eu estava cego. Tá bom, mas por que fez? Porque foi um impulso. Mas fez, não fez? Fiz. E aí ninguém gosta, né? Mas agora eu tenho que responder por isso. A lei de reação, ela é uma lei física. Ela foi criada por Isaac Newton em 1687. Isaac Newton foi um físico de renome. Essa lei foi publicada em vários artigos à época. E hoje, a lei de ação e reação, ela tem muita valia. A lei de ação e reação hoje, ela responde por várias ocorrências mundiais, onde demonstra que isso foi efeito da ação e reação. Só que, para os dois termos, lei de causa e efeito e lei de ação e reação, eles são frequentemente utilizados como sinônimos, porque os nomes são muito parecidos. Eles têm o mesmo princípio, mas não são a mesma coisa. Ambas são leis divinas, porém, como eu disse, uma é moral e a outra é física. E o mais interessante de tudo é que na lei de causa e efeito, quando a gente gera a causa, o efeito não é igual para todo mundo. Por que o efeito não é igual? Porque o plano superior, ele tem todas as anotações do caderninho de tudo o que se refere à vida daquela pessoa que cometeu alguma coisa. E pasmem, as pessoas que têm mais conhecimento são as mais cobradas. E aí eu posso dizer o seguinte, então eu vou fazer o seguinte, eu vou me manter na ignorância a minha vida inteira, porque aí eu não serei cobrado. Mas é que a gente não lembra que tem uma outra lei divina, que é a lei do progresso. E a lei do progresso diz o quê? Todos os espíritos têm de evoluir. Por que o espírito tem de evoluir? Porque senão a nossa Terra vai ser sempre a mesma. Os espíritos que aqui habitam o planeta serão sempre os mesmos. Nós nunca renovaremos a Terra. E nós nunca alcançaremos mundos celestiais, mundos superiores. Nós nunca nos desenvolveremos como espíritos, porque nós queremos nos manter na ignorância. Mas tem um detalhe, a lei de causa e efeito, ela é muito simples. Se eu continuo na ignorância, eu gero um efeito. Que é o quê? O que tu fizeste para crescer como ser humano e espírito? Eu não fiz nada. Eu quis ficar na ignorância, porque daí eu não vou ser cobrado depois. Bem, pelo contrário, também vai ser cobrado. E muito cobrado. Porque sempre que a gente faz uma prece por um espírito que desencarna, o que a gente faz, né? A gente pede que seja permitido a ele atingir o grau de evolução espiritual dele, que ele possa seguir o seu desenvolvimento espiritual. Mas se o espírito não quer, ele incorre em outra lei, que é a lei do progresso. No versículo 41, capítulo 9 do Evangelho de João, Jesus nos diz a alguns fariseus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Isso ele diz aos fariseus porque os fariseus eram a nação mais esclarecida do povo judaico. E naturalmente eles sempre eram os mais cobrados, porque eles tinham mais conhecimento. Isso nos leva a crer o quê? Que aqueles que têm mais conhecimento são os que menos devem errar. Não é isso? Se eu tenho conhecimento de que, usando meu livre-arbítrio, eu posso cometer um ato que não é bem-vindo nesta terra, por que eu vou cometê-lo?
E o ser humano, além do livre-arbítrio, ele tem liberdade de pensamento. Ele sempre diz, a única coisa que não se pode tirar do ser humano é a liberdade de pensamento. Porque o que eu penso é problema meu. Ninguém sabe. E se a gente tem o livre-arbítrio e a gente tem a liberdade de pensamento, por que a gente não usa as duas coisas e diz assim, eu não vou fazer isso? Quando meu amigo confia aquele saco de dinheiro para eu guardar, tem R$1 milhão, alguém na minha família adoece, eu digo, não, mas eu vou pegar 10 mil, não vai fazer falta, né? Tá certo ou tá errado? Para mim tá certo. Para o meu amigo tá errado, porque ele me deu para guardar R$1 milhão. E se alguém adoecer de novo, se eu tiver que comprar um carro, uma casa, eu vou lá e vou pegando. Daqui a pouco tem 20 mil dentro do saco. Eu tive o livre-arbítrio para fazer isso? Tive, né? Toda a liberdade do mundo. A questão é, minha consciência não pesou naquela hora? Se tivesse pesado, não tinha pego, né? Não teria trocado de carro. O fato de a responsabilidade ser maior, tanto quanto maior é o conhecimento, faz algumas pessoas sempre pensarem em não desenvolver o conhecimento. E a gente, quando a gente entra para a doutrina espírita, quando a gente começa a conhecer a doutrina espírita, se eu estiver errado, alguém me diz, tá? Por favor. Seria o primeiro a dar o braço a torcer. Quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, as coisas começam a fazer sentido, não começa? Algumas coisas simples que a gente tinha lá dentro do nosso pensamento. Ah, mas isso era tão simples. A explicação é óbvia. É que nem um cientista, quando ele está lá, estuda, ele está há 10 anos tentando trabalhar, descobrir a cura de uma doença. Daqui a pouquinho, ele pinga uma gota e a reação é essa. Puxa vida, bastava eu ter pingado essa gota há 10 anos atrás, mas é que não é o momento dele, né? A humanidade, ela precisava passar por um período com aquela doença até que a cura fosse descoberta. E aí o Espiritismo, ele nos dá o conhecimento, ele nos traz a luz das ocorrências, só não enxerga nunca. E a gente sempre, né, a gente que é espírita, a gente, aliás, aprendido de espiritismo, né, a gente sempre tem um ditado com a gente, quanto mais a gente aprende, menos a gente sabe, né, porque a coisa é tão vasta, que às vezes a gente passa uma vida estudando e descobrindo as coisas, a gente parte e, como se diz, né, eu vou morrer no futuro. E a gente ainda tem coisas para aprender, e o nosso desenvolvimento, ele segue lá do outro lado. E o melhor, quando a gente tem que se desenvolver do outro lado, é a gente não ter os efeitos do que a gente fez aqui, negativos. É a gente partir aqui da Terra e dizer assim, eu fiz o bem. Eu posso não ter feito todo o bem que eu queria, mas o que estava ao meu alcance eu fiz. Alguém vai chegar lá do outro lado e dizer assim, olha cara, tirei o chapéu para ti, hein? Tu matou a pau lá na terrinha. E eu não tenho mérito nenhum com isso. O que acontece é que eu fui direto no meu desenvolvimento espiritual. Eu não tenho que passar alguns períodos no lugar e no outro, né, acertando as contas, ajustando, aparando as arestas. Por quê? Porque eu fui bom. E ser bom não é difícil, né? Eu sempre digo, ser bom é só não ser mal, né? Se eu não for mal, eu sou bom. Então eu não preciso ser mal, daí eu vou ser bom, né? Parece causa e efeito isso, né? Mas é tão simples que às vezes a gente não se dá conta. Às vezes a gente dá um irmão, né? Um irmão, às vezes não tão desenvolvido espiritualmente, ele corta a frente do nosso carro. E aí a gente deseja um monte de coisas boas para aquele irmão. Eu sempre digo que o trânsito é a nossa escola espiritual. Porque às vezes eu sou um ótimo espírita, bondoso, eu sento ali e aí eu assumo a versão capeta, né?
Aí eu vou lá e digo, agora eu tenho o alto nas mãos, sai de perto. O melhor é quando a gente toma fechado e reza para que ele não aconteça nada de mal com outra pessoa e nem com ele. Assim eu aprendi no trânsito. Eu ando no trânsito, hoje se eu entro no engarrafamento, eu estou lá. Somzinho, começa a curtir, estrela das pessoas, aí passa um xinga, o outro está no celular. Eu fico observando o que é o ser humano hoje. Se tem natureza na volta, dá uma olhadinha na natureza. Então assim, a gente pode ter paz, a gente pode gerar paz, a gente pode ser bom. Basta que a gente não seja muito. A aplicação da lei da causa e efeito nas nossas vidas, ela nos leva à justiça divina. E muita gente diz assim, se Deus quiser, não vai acontecer. Mas Deus não quer. A pergunta que fica é, entre a causa e efeito, por que Deus quereria que alguma coisa de mal acontecesse conosco, se Ele é só bondade? Não fecha a conta, né? Não encaixa. Jesus foi um exemplo de humanidade, de amor, de carinho, de submissão, de humilhação no nosso planeta. Aí ele quer nos matar agora. Não fecha, né? Jesus só quer o nosso bem, Deus também. Agora, quem pode fazer as coisas erradas aqui somos nós. Esses podem. Esses são poderosos. Às vezes o ser humano é tão poderoso com o seu livre-arbítrio que ele acha que está acima de Deus. Porque aqui quem manda sou eu. Escute, o chefe lá não está considerando que quem manda é ele. Na empresa, se o funcionário fazer isso, é demitido, né? Mas Deus dá uma folga. Deus diz, não, tudo bem, tu vai crescer e tu vai melhorar na vida. Tem certeza disso? Tu não vai fazer. A lei de ação e reação, que a gente estava falando aqui, ela é igual à famosa lei de Talião, que até tem que ler aqui em latim, é lex talionis. Falei com uma pessoa hoje que está presente aqui da lei de Talião e imediatamente ele disse, olho por olho, dente por dente. Esta é a lei de ação e reação, que não é a lei de causa e efeito. Porque se alguém leva em consideração que eu causei alguma coisa, mas que o meu conhecimento ele não era tão grande, embora eu estivesse me esforçando, e que aquela causa ela é levemente corrigível, eu vou ter uma obrigação. Agora, se eu fui lá e fiz questão, quero me machucar, e aí eu tinha muito conhecimento, eu tinha conhecimento da doutrina espírita, eu sabia tudo o que me esperaria do outro lado, mesmo assim eu fui lá e fiz. Então aí é um negócio, Deus olha e diz, mandiopa, tu pisou fora feio, né? E aí ele diz, vamos fazer uns ajustes aqui, né? Afinal de contas, né? Vou pegar como exemplo Hitler fez as coisas erradas, agora vamos ter que acertar aqui, né, do outro lado. Vai ficar 50 anos aqui numa visãozinha diferente, né? E até então só vai receber visita de um espírito. Será que está errado isso? Será que Hitler, quando sacrificou a vida de milhões de judeus, estava certo? Ele nunca pensou que um dia... E aí, para finalizar, lá no finalzinho da vida dele, ele fez mais uma cacaca, se suicidou. Aí ele fechou o chave de olho, assinou Hitler ali embaixo. E aí o plano superior foi lá no computador, puxou a ficha dele, né? Esse título, tem um monte de coisa que tem que acertar com isso. E isso não é dente por dente. A pena dele foi dada considerando muitas outras coisas. Hitler teve uma infância muito legal. Foi depois que ele virou a cabeça. E a gente tem que se cuidar para não virar mini. A gente não vai fazer as coisas na mesma intensidade, mas a gente pode ferir. Aí a gente leva uma causa.
Quando a gente fere, alguém põe no caderninho: o Lourenço feriu tal pessoa. E o Lourenço tem conhecimento espírita? Na visão do Lourenço, não. Eu tenho muito pouco conhecimento espírita. Mas para o pessoal de lá, não, mas tu já conhecia bem. Eu tenho até um negócio chamado livre-arbítrio, tu usou lá na hora, né? Agora nós temos que ter um caderninho aqui que tu precisa assinar do lado, que tu só para reconhecer que tu fez. E o Lourenço sabia de tudo. No Evangelho de João, nós temos um exemplo muito interessante sobre essas leis. Quando Jesus estava sendo interrogado pelo sacerdote Anás, e este lhe perguntou sobre sua doutrina, Jesus respondeu: falei abertamente ao mundo, sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde se reúnem todos os judeus. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes ensinei. E aí um dos guardas que estava ali perto de Jesus deu uma bofetada nele. E aí Jesus disse assim, ele disse ao agressor com serenidade: se falei mal, testemunha sobre o mal. Mas se falei bem, por que me bates? E aí vem aquela velha premissa que Jesus disse: se bateu, né, na tua face direita, da esquerda ou vice-versa. Não precisa ser assim, nessa ou nessa, né? Se bateu uma, da outra. Quer dizer o quê? Que nós vamos dar o pescoço para o bandido? Não, né? Mas quer dizer que a gente não vai se vingar. Porque quando a gente se vinga, nós estamos gerando um efeito. Ah, mas a minha honra. Ah, mas eu tinha que me defender. Jesus não é contra a pessoa se defender. Mas tu levou um tapa, aquilo te feriu por dentro. Não arrancou um olho, não fez nada. Por que tu vai revidar? Por que tu não chama a pessoa? Tia, por favor, nós somos irmãos. Dias atrás eu entrei da Avenida Pernambuco para a Avenida Farrapos, lá em Porto Alegre. Aí eu estava, né, quando eu entrei, a Farrapos veio a milhão, um monte de gente, e eu entrei ali e fui levantando um giro, né, fui acelerando, para não atrasar o trânsito. Aí ali naquele pedacinho é 40 km por hora, eu mantive os 40, porque o trânsito todo estava andando naquela mesma velocidade. E daí tinha um senhor atrás de mim com uma picape, e ele dava sinal de luz, fazia assim, né, será que ele quer me dizer alguma coisa? Aí ele passou para mim: ô imbecil! A janela aberta, né? Aí eu dei uma aceleradinha e disse: irmão, o que eu fiz de errado? Só porque eu entrei e fui acelerando o carro devagar? Isso. Aí ele disse assim: me perdoa, foi mal, foi mal. Só porque eu fui acompanhando o trânsito, mas ele queria passar primeiro. Mas eu não segurei ele, é que não tinha espaço para passar em lugar nenhum, era carro de todos os lados. Eu podia ter ido atrás dele e dizer: imbecil, poderia ter revidado. Provavelmente eu arranjaria uma briga de trânsito. Eu acho que eu ia apanhar, porque ele era bem maior que eu. Mas eu arranjaria uma briga de trânsito. Tomaria uma tunga. Para quê? Para quê? Quando eu fui atrás dele, eu desarmei ele. Eu disse: não, o que eu fiz? Aí, foi mal. Talvez naquele dia eu tenha feito bem, porque talvez ele tenha se acalmado, ele deve ter dito assim: eu estou demais hoje. Mas eu poderia ter feito mal. Meu carro era maior que o dele, poderia ter jogado em cima dele. Eu aprendi com o Espiritismo uma frase bem interessante: nós somos o que pensamos e o que sentimos. Se eu penso que eu sou Deus, eu me sinto Deus. Se eu penso que eu sou humilde, eu me sinto humilde. Se eu penso que eu sou bom. Mas tem que pensar com força. Não pode dizer: eu sou bom lá e pimba, né? Faço mal.
A lei de causa e efeito, ela também é chamada lei do retorno. O nome está bem dito, né? Causa e efeito. Retorno, né? Eu saio daqui nesta vida, vou lá para o plano espiritual, chega lá, é o retorno. Chega lá, é o efeito. De tudo que eu fiz aqui. O computador lá funciona de uma beleza. Eles puxam ali, não cai energia, não cai internet. Eles têm a listinha de tudo. Até do que eu não lembro, eles têm lá. No hinduísmo e no budismo é o famoso karma. A gente vem na Terra e cumpre o karma, né? Às vezes o efeito do que fazemos numa vida se faz presente na outra vida. Quantas vezes a gente ouve falar, né? Ah, isso aqui é o reflexo de uma vida passada. Por quê? Porque na vida passada eu fiz um monte de coisinha que eu não devia fazer. E aí o plano guardou para mim, não, agora tu tem a oportunidade de nesta vida resgatar tudo. É o karma. E as pessoas às vezes não têm karma para resolver as coisas, né? Elas fazem tudo errado de novo. Aí não tem karma do outro lado, né? Ninguém vai ter karma. André Luiz, ele diz que a lei de causa e efeito é a conta de cada um. E realmente, né? É a continha. A gente vai somando, depois dá o total. Ela é gerada pelo próprio indivíduo e perante a justiça divina com seus débitos e créditos. Quem já estudou um pouquinho de contabilidade aqui, ou sobre como é que funciona o banco, né? Tudo é débito. A gente, quando tira o extrato, a gente não gosta do débito, eu gosto do crédito. O débito eu não gosto, mas a gente tem que conviver com o débito. O raio do débito está lá o Dzinho, né? Isso aqui tiraram da tua conta. Isso aqui colocaram. Normalmente o que coloca é menor, o do C é menor que o do D, né? E a gente fica pé da vida, com razão. A gente queria que tivesse só C, né? Mas a contabilidade isso às vezes inverte. O débito para o positivo e o crédito para o negativo. E aí mais uma vez a gente tem que causa e efeito, a lei de retorno, ela não é nada mais, nada menos do que o que nós colhemos, o que nós plantamos, nós colhemos. E tenho certeza, irmãos e irmãs, que é verdade isso aí. Aqui na Terra pode que ninguém dê bola, tá? A nossa justiça terrena, ela é extremamente falha. A gente vê isso todos os dias, né? Mas do outro lado não. E não é para a gente temer o outro lado. A gente tem que pensar em fazer direitinho nesta vida. Porque daí a gente não precisa se preocupar com o outro lado. Se a gente fizer tudo certinho nessa vida, lá do outro lado é aquilo que eu falei. Alguém vai chegar e vai dizer, ó, 100% aí. Tu deu uma resvalada aqui, mas a gente deixa assim, porque tu... Que nem aquele caso espírita, se não me engano foi em Minas Gerais, se eu não estiver enganado, o indivíduo, ele cometeu uma atrocidade na vida pregressa. Então ele tirou o braço de uma pessoa fora, tirou o braço de uma pessoa numa briga. Nesta vida ele estava fadado a perder um dos braços. E essa pessoa foi tão boa durante a sua trajetória terrena que ele perdeu o dedo mindinho. O plano superior fez esse ajuste. Aí fica aquela velha dúvida, não é bom ser bom? O dedo mindinho não é a pessoa aquela que eu estou falando, tá? É outra pessoa. É outra pessoa. Ela fez o bem, ela fez o bem. Fez o bem no nosso planeta, então ela perdeu o dedo mindinho. Então assim, agora trazendo o exemplo, se eu tenho a oportunidade de não me corromper, por que eu vou me corromper? Certa vez lá em Porto Alegre, eu trabalhava como gerente de auditoria de um grande grupo hospitalar, gigante, e aí um grande amigo me disse assim, cara, tu tem que concorrer a vereador, eu patrocino a tua campanha. Na hora assim,
eu sempre gostei muito de carros antigos, sempre estive no meio, então era fácil, né? Estava eleito. Porque a minha bandeira seria a caridade, seria as instituições de caridade reais, né, de verdade, e seria mudar a legislação dos carros antigos. Claro, né? E aí eu fui me aconselhar com o diretor-geral dessa grande instituição, que é uma pessoa muito iluminada. E aí eu disse: doutor, o negócio é o seguinte, fui convidado hoje, assim, eu era empregado dele. E eu fui convidado hoje para ser candidato a vereador e praticamente eu diria que eu estou eleito. Ele disse assim, olhou para mim e disse assim: Lourenço, tu está me pedindo uma opinião, né? Claro. Então eu vou ser bem honesto contigo. Tu não tem perfil para ser vereador, nem deputado, nem senador, nem presidente da República. Na hora a gente pensa assim: mas então eu não vou ser nada, né? E aí ele disse assim: tu não é corruptível. Ou vão te matar, ou tu vai sair na primeira semana. Desisti. Segui sendo o gerente de auditoria. Fiz muito bem por sinal. Eu não precisava daquilo e eu mais me incomodaria do que seria feliz, né? E na vida da gente, a gente vem a esse mundo para ser feliz. E tenho certeza, irmãos e irmãs, que quanto mais o bem a gente fizer, mais feliz a gente vai ser. E mais ainda, se a gente fizer o bem sem esperar nada, nós seremos ainda mais felizes. Porque para fazer o bem, ninguém precisa ganhar nada em troca. Jesus fez o bem e pediu alguma coisa para alguém alguma vez? Não. Muito bem, acho que já está passando do horário aqui, então eu já vou encerrando a palestra, agradecendo a esta maravilhosa oportunidade de ir lá de Porto Alegre para poder falar com vocês. Esperamos assim que tenhamos podido transmitir alguma coisa para abrir mais os nossos caminhos, para trazer aí um pouco mais de luz, né? A palestra, o palestrante no Centro Espírita, a palestra sempre serve para o palestrante também. Enquanto falando para vocês, eu estava aqui, né, fazendo o meu exame mental, né, e vendo assim: eu tenho que corrigir isso, corrigir aquilo. Senão eu estou falando para vocês, não estou fazendo, né? Moral de cuecas, na verdade. Eu gostaria então de fazer uma rápida prece de encerramento, pedindo a Deus Pai, a Jesus, Bezerra de Menezes, aos mentores espirituais dessa casa maravilhosa, cuja as energias são infindáveis e gigantescas, para que todos os aqui presentes, encarnados e desencarnados, sejam iluminados nas suas trajetórias, que tenham sempre seus caminhos abertos e floridos, independente de onde passarem. Que possamos todos os dias agradecer por tudo que nós recebemos, mesmo que sejam lições de vida. E que saibamos pedir também ao plano superior, porque Ele nunca nos desampara. Deus não nos desampara. Jesus não nos desampara. Que sigam o caminho do bem, colhendo frutos durante toda a vida. Que assim seja. Assim seja.